Em público, de forma clara e inequívoca, Teherã anuncia que não está mais cumprindo o conteúdo do acordo nuclear assinado em 2015, assim como as decisões que dele resultaram. E o motivo é que ele entrou em fase de expiração, conforme confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. Teherã não se limitou a esse anúncio, ela pediu a remoção de seu dossiê nuclear da agenda do Conselho de Segurança e que o programa nuclear iraniano seja tratado como o de qualquer outro país não possuidor de armas nucleares. 10 anos se passaram desde esse momento extraordinário. Os envolvidos anunciaram sua conquista e se alegraram com os longos aplausos. Javad Zarif riu do fundo do coração, acreditando que o Irã agora estava no centro do mundo e que a era das crises havia terminado. Naquela ocasião, todas as partes colocaram tudo sobre a mesa de negociações, tudo o que era necessário para alcançar o acordo. Trump elevou novamente o nível das sanções contra o Irã, e este último se agarrou à justificativa de sua retirada do acordo para impulsionar seu programa nuclear, que, segundo se diz, nunca havia parado de fato. A Europa ficou presa em um ciclo de ações e reações, e o acordo entrou em um estado de morte clínica, aguardando apenas o anúncio oficial de seu fim, já previamente determinado. Rodadas e mais rodadas de negociações foram realizadas pelas partes tentando reanimar o acordo, mas ele não voltou à vida. Pelo contrário, talvez tenha acendido uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, com a intermediação de Israel. Hoje, o Irã declara a morte do acordo e se desvincula do que chama de restrições de compromissos. Tudo isso indica que a confiança realmente se deteriorou, ou talvez já estivesse abalada há tempos. O aumento das tensões entre Rússia e Irã, após as acusações do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ao ex-chanceler iraniano Javad Zarif de ter armado uma armadilha legal por meio do mecanismo snapback no acordo nuclear, enquanto Zarif nega e acusa Moscou de vazar informações sensíveis, levanta a questão sobre quem realmente está no mesmo caminho. Afinal, eles estão em um conflito oculto. E outro questiona: se Rússia e Irã estão em desacordo, o que dizer dos demais? Não há respostas claras, apenas possibilidades em aberto, até que as partes se reúnam em negociações que criem um novo acordo, ou se afastem, declarando guerra. Nesse meio tempo, o Irã desfruta de sua independência nuclear e abre as portas do enriquecimento de urânio. O professor Abdullah Al-Taissar, pesquisador do Instituto de Política e Sociedade e especialista em assuntos iranianos, com os desenvolvimentos que ocorreram este ano entre Irã e Israel, a intervenção americana e as relações tensas com a Europa, este acordo já está praticamente morto, mesmo sem o anúncio oficial iraniano atual? Ou, pelo contrário, isso é uma novidade e, portanto, tem consequências na sua opinião? Por favor. Em primeiro lugar, uma saudação cordial para você, querido, e obrigado a você e a todos os espectadores. Na minha opinião, o acordo que nasceu há 10 anos começou a definhar quando tinha apenas 3 anos de idade, antes mesmo de o Irã anunciar oficialmente sua morte hoje. Desde que Trump se retirou do acordo nuclear em 2018, o acordo foi esvaziado de seu conteúdo. Desde que o Irã começou, em 2020, a recuar gradualmente de seus compromissos nucleares, isso levou o acordo de fato a um estágio de incapacidade e falta de poder para promover mudanças. Houve uma verdadeira oportunidade nas negociações que ocorreram em Mascate entre o lado iraniano e o lado americano, mas não tiveram sucesso. O que aconteceu hoje certamente terá consequências, mas gostaria de destacar um ponto importante. O Irã sempre joga em seu próprio caminho, de fato, de que cumpriu legalmente, enquanto as outras partes, especialmente a Troika Europeia e antes dela os Estados Unidos, não cumpriram com isso. Portanto, ela ainda está aberta a todas as opções diplomáticas e pacíficas, mas também tem outro cenário relacionado à capacidade de gerar preocupação, de fato. Isso é o que podemos entender hoje do anúncio da morte do acordo nuclear. Na verdade, é possível que estejamos diante de cenários certamente abertos, mas podemos afirmar inicialmente, e isso talvez seja um cenário otimista, que a declaração do fim deste acordo pode levar
a um acordo melhor para o lado iraniano e para as partes internacionais que têm interesse especial no tratado nuclear. Mas, por outro lado, há uma questão muito importante, que é o diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. Na minha opinião, esse é o ponto crucial dessa questão. Existem esforços sendo conduzidos nos bastidores, em coordenação com o lado iraniano, e foi dito que a Rússia está intervindo nesse assunto e que, por meio dela, o Irã troca mensagens entre as duas partes. Há também uma mensagem israelense de que não há desejo de uma nova guerra. Claro, não podemos garantir o lado israelense, mas o discurso de Trump em Sharm el-Sheikh, na minha opinião, transmitiu várias mensagens ao Irã de que existe um caminho proposto pelos Estados Unidos. E esse caminho, de fato, não posso chamá-lo de um caminho diplomático que satisfaça o lado iraniano. Essa condição é submeter o lado iraniano às exigências americanas, ou então o Irã ficará realmente em total e completo isolamento, sofrendo ainda mais pressões. Isso talvez também explique por que, até agora, o trio europeu ainda não revisou suas posições, pois quer ver para onde esse caminho irá levar. E você mencionou um ponto interessante quando falou sobre as consequências, dizendo que pode resultar em um acordo melhor do que o que existe atualmente. Mediado por quem? Professor Abdullah, na sua opinião, hoje o Egito está entrando na linha de frente com essa mediação entre o Irã, os Estados Unidos e os países ocidentais. Existem outros desenvolvimentos que podem impor um acordo adicional nesse sentido? Acredito que a questão mais importante e preocupante para o Irã não está no mediador, mas sim na parte garantidora. Esse é o problema para o lado iraniano, porque o lado americano passou a ser considerado um parceiro não confiável. Mas certamente, de acordo com a equação internacional, o Irã é obrigado a lidar com ele, especialmente diante da presença do lado israelense. O lado europeu, especificamente a Troika Europeia, Reino Unido, Alemanha e França, não foi digno da confiança do lado iraniano e não conseguiu desempenhar o papel que lhe cabia de fato na proteção do Irã diante do que aconteceu, seja em relação às duras sanções ou mesmo ao que vimos em junho passado dos ataques israelenses que culminaram em um enorme ataque americano. Agora, o que importa para o Irã hoje é ter uma parte garantidora real, através da qual possa realmente negociar e sentar-se à mesa de negociações. Certamente isso depende, né? E talvez seja importante destacar esse ponto também do curso da guerra russo-ucraniana, pois, desculpe, a guerra russo-ucraniana é atualmente o principal tema na mesa do presidente americano Trump. O entendimento com a Rússia está em andamento neste momento e, portanto, se o lado americano e o russo conseguirem chegar a um certo tipo de acordo ou a um quadro de entendimento, isso ajudará o Irã, permitindo que a Rússia desempenhe um papel que talvez possa ser em coordenação com o lado americano de garantidor. O Irã é capaz de suportar toda essa pressão e consequências, na sua opinião, professor Abdullah, até mesmo se, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU emitir uma decisão considerando o país em violação de todas as atividades nucleares a esse respeito? Essa é uma pergunta extremamente importante, professor Tarek. Quero destacar um ponto importante. O custo do programa nuclear iraniano, segundo alguns relatórios, chegou a custar ao Irã cerca de 100 bilhões de dólares. E o acúmulo das perdas iranianas devido às sanções e ao isolamento que o país enfrentou nos últimos anos se aproxima de 2 trilhões de dólares. Portanto, estamos falando de números realmente enormes. E caso o lado americano, que quer do Irã uma fórmula que não seria exagero dizer que se trata de uma espécie de rendição, isso complicaria ainda mais a situação para o lado iraniano, porque se o Conselho de Segurança ou as partes europeias agirem e o lado americano exercer ainda mais pressão e restrições, então entraremos em uma nova fase. Sabemos muito bem que a economia iraniana sofre há anos. De fato, o ambiente interno no Irã também sofre. E o pior de tudo, apesar de Trump não saber disso, pelo contrário, ele declara o oposto, dizendo que não quer um confronto militar ou uma renovação do confronto militar. Mas, na minha opinião, com a presença de um governo israelense liderado por Netanyahu, todos os cenários estão abertos. Onde está Israel em tudo o que está acontecendo? Está satisfeita com essas tensões entre o Irã e o Ocidente?
quer uma solução que leve à rendição do Irã ou prefere que a situação não chegue a uma solução para que mais tarde haja um pretexto para uma intervenção militar israelense adicional? Quer dizer, se quisermos falar sobre Israel como governo, na minha opinião, o que o governo Netanyahu busca é nunca chegar a uma solução. Mas se quisermos falar sobre Israel como Estado, certamente a rendição do Irã a pouparia de se envolver em uma longa batalha, especialmente considerando que a guerra de 12 dias também não foi fácil para Israel. Os mísseis lançados pelo Irã representaram um perigo real e uma grande ameaça para o lado israelense, e vimos que a geografia israelense de fato ficou totalmente ao alcance desses mísseis, muitos dos quais caíram. E isso é justamente o que Israel já sofre. O sistema de mísseis balísticos que entrou na pauta das negociações desde a retirada de Donald Trump e a retomada das negociações na era Biden. Portanto, certamente Israel tentou explorar essa situação no início, especialmente porque percebe um apoio ilimitado dos Estados Unidos. Quis derrubar o regime em junho passado e obter o máximo de ganhos, mas viu que o lado americano tinha uma perspectiva diferente. Por outro lado, o lado iraniano possui algumas resistências que realmente lhe permitem pressionar militarmente de forma forte o lado israelense. Assim, o lado israelense recuou, e isso representa um perigo. Israel certamente deseja, sem dúvida, o desmantelamento do regime, e isso é algo que Israel, como Estado e como governo, sempre declara.